Eu quero trazer uma palavra que está em Marcos, capítulo 6, e que Deus possa tratar comigo e com vocês, e vocês levarem essa palavra adiante, compartilhando, tá bom? Diz assim, o tema é esse. Ele partiu. Eles repartiram. Ele partiu. Pega isso. Ele partiu. Quem é ele? Vamos saber já. E eles repartiram. Ok? Vamos lá. Acho que vai ter que desligar um pouquinho, né, meu amor? Estou desligando aqui um ventilador, gente. Aqui é quente, né? Mas tem horas que tem que desligar. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e como o que tinham ensinado. O que eles contaram para Jesus, pastora? Que a cabeça de João Batista foi levada em uma bandeja pela filha de Herodias. Sua mãe lhe pede a cabeça. Forte, né? Um homem. Um deles eu posso falar. Depois que eu estudei sobre João Batista, gente, eu me apaixonei. Porque Jesus é Jesus, né? Mas eu me apaixonei de uma maneira pelo ministério de João Batista que vocês não têm noção. João Batista, pastora? Sim, Maria Batista. Sim, Andréia Ribeiro. O caniço levado pelo vento. O que é isso, pastora? Jogado pelo vento, levado pelo vento, açoitado pelo vento. Quer dizer o que é isso, pastora? Que o Espírito de Deus fazia dele o que ele queria fazer. O dia que eu chegar a esse nível, guarde que eu vou te falar. Pastor, nós não chegamos a esse nível? Não. Eu falo com muita certeza que não. Nós deixamos Deus agir, nos usar, mas tem muita coisa que ele ainda não age, não. Não tem o total direcionamento dele. O que a senhora quer dizer com isso? Que João Batista teve o total direcionamento do Espírito Santo. Foi algo assim, gente, extraordinário. A forma, Rose e Paula, que o Espírito de Deus usou esse homem. E quando ele morre, Jesus sente. Porque ele foi o precursor do Messias, o que abriu o caminho para o Messias, o que preparou o caminho para o Messias, o que foi abrindo o caminho, limpando para que o Messias pudesse chegar e se apresentar. A forma que ele morreu foi bruta demais, né, pastora? Na verdade, gente, um dia vocês vão descobrir isso, que os grandes homens e até mulheres de Deus pagaram um preço. Mas na verdade, o homem de Deus não morre. Não. A gente não morre, a gente dorme. Deu para entender? Não. A gente não morre. Porque nosso Deus é maior que a morte, né? Está chegando a hora em que eles vão ressuscitar, em que todos estaremos diante do amado de nossa alma. Uns irão ressuscitar, outros serão arrebatados. E logo estaremos juntos com o amado, né? Qual o segredo aí, pastor? É a gente viver uma vida que, se Jesus voltar daqui a 1 segundo, 1 milésimo de segundo, voltar já agora, eu e você estejamos preparados para subir com ele. O que a senhora quer dizer com isso? Que João Batista, Isabel, Márcia, Paula, ele esteve preparado para viver
e para morrer por Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitas vezes, meus amores, nós estamos preparados somente para viver. Nós não estamos preparados para uma doença, nós não estamos preparados para uma enfermidade, nós não estamos preparados para uma perda, nós não estamos preparados para o luto, nós não estamos preparados para uma notícia triste, nós não estamos preparados quando alguém nos insulta, quando alguém nos machuca, quando alguém nos calunia. Por isso que eu digo para vocês que ele foi um caniço levado pelo vento. O Espírito de Deus fazia com ele como queria, mas eu e você é mais difícil. Por quê, pastora Solange? Eu tenho uma resposta, sabe, Cleia? Eu tenho uma resposta, Elisa. Na minha opinião, Milce, é que a gente é muito alma. E nós temos que sair da nossa alma, trabalhar a nossa alma. Que a nossa alma, ela se submeta, entendeu, Cidinha? Ao nosso espírito. Porque Deus age, o Espírito de Deus age através do nosso espírito. Então, que o Espírito de Deus, através da palavra, possa trabalhar em mim e em você, para que a gente se prepare, que ele nos prepare através do seu Espírito, da sua palavra, da sua presença. Entendeu? Tem um cântico que eu me lembro que a gente cantava que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo quem me é fiel. Você pode estar em meio à guerra, uma verdadeira guerra, e você estar em paz. Por quê, pastora? Porque ali você está em espírito. Tudo que você enfrentar, se você começar, eu e você, a vivermos em espírito, a darmos mais lugar ao nosso espírito, a andarmos em espírito, a andarmos segundo a palavra, a orarmos em espírito, o peso será menor. Ele até vai desaparecer, você vai perceber isso aí. Vocês estão entendendo? Você vai ter mais entendimento. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus, que quando o Espírito de Deus se assenta no nosso espírito e ele começa a nos ensinar, gente, a presença, a unção de Deus, ela te ensina, ela te corrige, ela te ajuda, entende? A presença, a unção, o poder, o Senhor Espírito Santo, ele te acalma, ele te tranquiliza. Então esse desespero meu é porque você está muito na alma. E isso abate o meu corpo e o teu corpo também. Vocês estão me entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Andarmos em espírito, andarmos segundo a palavra, andarmos na direção de Deus, buscarmos mais essa presença, nos enchermos da presença. Porque uma coisa eu digo para vocês, enquanto você estiver cheio, essa unção é só para você. Quando é que eu posso ajudar alguém? Quando transborda. Então, o que eu digo para vocês? Que a vida de Jesus, que a vida de João Batista era uma vida transbordante do Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre eles. Por isso que eles agiam, gente, com prodígios, com milagres e com maravilhas. Porque, presta atenção no que eu vou falar agora e pega. Eles não só tinham o Senhor Espírito Santo totalmente dentro deles, cheio mesmo, como eles tinham sobre. Entendeu? Quando é dentro, é para você. E quando está sobre, que transborda, que está fora, é para você realizar o reino de Deus. É para você fazer a obra de Deus. É para você cumprir os propósitos de Deus. Então, qual o conselho que a senhora nos daria hoje? Daria para mim, que eu já estou fazendo isso. É passar muito mais tempo na presença de Deus. É ter fome. O grande segredo é você ter fome
É você ter sede desse Deus. É você buscar muito a Deus. Você está entendendo? Porque aí a tua alma, ela fica submissa ao seu espírito. Ela não fica em primeiro lugar. O que é a alma, pastor? É as suas emoções, são os seus desejos, são os seus sentimentos. É a sua vontade. Né? A sua psique. Então, quando o espírito ultrapassa a alma está aqui embaixo. Ó, embaixo aqui é a alma. E aqui está o espírito, acabou. Acabou. Você está entendendo? Acabou. Eu percebi o desespero do Brasil quando perdeu essa menina. Menina linda, né? Marília Mendonça. 26 anos. Eu não sabia nada sobre ela. E Deus me revelou algumas coisas, mas isso eu guardo comigo. Mas aí não teve como não saber sobre ela, porque foram, acho que, 72 horas falando sobre ela, dia, noite, tarde. Uma menina muito famosa no Brasil. Deixou, assim, milhões, acho que 500 milhões para o filho. Uma menina, shows, né? Já fechados, fora do Brasil. Mas eu me lembro que alguém falou assim, pastor, ora por mim. Eu não estou bem. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, porque o Brasil chorou tanto por essa menina, eu chorei tanto por essa menina, que eu não estou bem. E como é que a senhora está? Eu falei, eu não estou bem. Porque eu fui para a presença, filho. E Deus conforta a gente. Deus traz entendimento para a gente. Porque a palavra do Senhor diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Então, quer dizer, quando chega a minha hora, entendeu, Maria Luísa, Nilza, Maria Bernadette, Luísa Amaral, quando chega a minha hora, filha, chega a tua, eu estou falando aqui com vocês, ó. Amanhã cedo pode ser minha hora. Daqui a pouquinho, essa madrugada pode ser minha hora. E ninguém pode mudar isso. Puxa, pastora. Se nós tivermos Jesus como Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós iremos para um lugar, senão não. Pastora, quando é que Jesus voltou para Marília Mendonça? Ele voltou naquele dia, naquela cachoeira. Não importa a forma que a gente vá. Não importa. Meu pai dizia que quando chegasse a minha hora, a hora dele, você pode estar bem. Você cai a vida inteira, e você sabe disso. Mas se chegar a nossa hora, a gente escorrega numa casquinha de banana e vai embora. Mas qual é o segredo, pastor? É conhecer esse Deus. É perseverar em conhecer esse Deus. É andar com esse Deus. E para você ser desse Deus e andar com esse Deus, entendeu, Raquelzinha linda? Você não pode depender de circunstância. O grande problema do ser humano, gente, é ser dele quando tudo vai bem. Esse é um perigo. Você tem que ser dele pelo que ele é. Mas, pastor, ele pode me abençoar, não pode? As pessoas me perguntam muito isso. Claro, é dele. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é a fonte de todos os mananciais. Hoje eu ouvi algo sobre isso, mexeu muito comigo. Eu quero passar isso para vocês, que ele sentiu. O que ele fez? Quando ele ouviu sobre João Batista, eu acho que Jesus, eu tenho muito de Jesus. Quando eu passo por alguma coisa, ou recebo uma grande notícia, a primeira coisa, eu procuro a solitude. Eu procuro me jogar nos braços do Pai e ficar ali, na presença dele. Eu me abandono, eu me jogo na presença do Pai. Mas não é para morrer, não. É para entender as coisas, é para ouvir Deus. Entende, gente? Entendeu, Ronaldo? Então, o resultado, quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, meus amores, que ele próprio falou, já ensinei isso muito aqui para vocês.
Não tenha medo. Você está dizendo aqui, Cidinha, pastora Solange, tenho muito medo da morte. Não tenha medo da morte. Porque um verdadeiro cristão, ele não morre. Ele o quê? Ele dorme. Cidinha, eu vou contar para você qual é o meu medo. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer. De ser, vamos supor, de ficar numa cama. De não poder mais cuidar de mim. Você me entende, filha? De sofrer. Eu me lembro que quando eu fui para tirar o útero, eu disse ao meu médico, eu disse assim, doutor, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho muito medo de sofrer. Não me tiver que passar, a gente vai passar. Mas tem uma graça linda aí para contar para vocês. Nós vamos passar com Deus e na presença de Deus. E vou ensinar mais uma coisa para vocês agora, eu e você. Vamos lá? Não tenham medo. Olha eu ensinando para mim mesmo. Não tenham medo. Por quê? O medo atrai. Tá bom? Não tenham medo. Não tenha medo eu e você. Vamos falar junto? Eu não tenho medo. Repita aí. Fala. Eu não tenho medo. Vai. Eu não tenho medo. Tô ouvindo pela fé aqui, hein? Eu tenho fé. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Quando ele falou assim, deixou escrito que eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas até a consumação do século, é para você entender que você nunca vai estar só. Pastora, mas a minha mãe cuida de mim. É Deus cuidando através de sua mãe. Quando ela foi embora, uma irmã vai cuidar de você e de mim, ou uma vizinha vai cuidar de mim, de você, ou uma cuidadora vai cuidar de mim, de você. Mas quem está cuidando? É Jesus. É Jesus, entende? Né, Ivonete? Linda. Deus cuida de mim e de você. Tenha essa fé, por favor. Em nome de Jesus. Vamos lá. E aí, o que acontece, pastor? E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Uma outra coisa que Jesus nos ensina aqui, que é muito importante, né, Verene? É você descansar, Ivonete. É você descansar. Ele pegou os discípulos, meus amores. O que você está dizendo, bem? Amém, é verdade. Só ele tem poder de fazer isso por nós. Amém, né? E outra coisa aqui que ele nos ensina, ele pega os discípulos e os leva à parte, porque eles não estavam tendo tempo de descansar, de comer, de beber. Por quê, pastor? Porque a multidão veio com toda a força. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões. E aí o que ele faz, pastor? Ele disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Segunda coisa, para você ter saúde, para você ter prosperidade, que a palavra hoje é sobre isso. Quantos dias por semana você tira para descansar? O próprio Deus, guarde isso, o próprio Deus trabalhou e descansou. Os judeus não fazem nada. Não lavam um copo no sábado. Porque eles dedicam ele todinho para o descansar em Deus, para o estar em Deus, para o estar com sua família, para a palavra, para a meditação, para a adoração, contemplação, para o Shabat, para o descanso. Entendeu, Igor? Pastor, nós temos que ter um dia para descansar? Sim. Meu pai, ele pertencia a uma outra religião. No dia do descanso, ele não deixava pegar numa vassoura. Falava, gente, depois mais tarde eu falei assim, meu Deus, esse homem faz tanta coisa certa, meu Deus, e ele não tem conhecimento profundo na palavra. Eu sei que há muitos que precisam trabalhar, eu entendo esse lado. Fora esse lado, se você pode, descanse. Você vai ficar mais renovado, com mais saúde, com mais vigor.
Uma outra coisa, que eu não fiz isso. Eu fiquei 15, 20 anos sem tirar férias. Então hoje, irmãos, é fato isso que eu vou falar aqui. Eu tenho um cansaço mental que vocês não têm noção. Por quê, pastora? Porque eu trabalhei muito sem descansar. E agora nessa pandemia eu fiquei sem trabalhar. E de repente eu peguei com tudo, como eu estou, né? De segunda a sexta, saio de um compromisso, entro no outro, saio de um compromisso, entro no outro. Mas tire suas férias. E quando você, no dia de descanso, presta atenção nisso. Não fale de problema. Você vai tirar férias? Tire férias verdadeiramente do seu trabalho. Não fale de problemas. É para brincar, é para conversar, é para brincar de bolinha de gude com as crianças. É para brincar de peteca com as meninas. Ai, pastora, a senhora é do tempo, né? Não usa mais isso, não. Não sei, meu filho, minha filha. A menina está dizendo, eu estou quase há 10 anos sem férias. Não faça isso. Cuida da pressão, colesterol. Pensa nisso. Pensa nisso. Que pena, irmãos, que eu não ouvi a Deus. Eu não ouvi colegas de ministério que me disseram um dia, não faça isso. A senhora para Deus é maior do que uma igreja. A senhora é maior que o seu ministério. A senhora é mais importante para Deus. Pensa nisso, né? Então a gente tem que se cuidar. O próprio Jesus ensina isso aqui. Ele pega os discípulos e diz assim para eles: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. O que Jesus falou? Amará o teu próximo mais do que a ti mesmo? Foi isso que ele falou? Foi? Não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pensa nisso. É muito importante separar para pensar hoje. Eu aconselhei muitos empresários na minha vida que trabalharam, e eu estava lendo uma palavra do rei Salomão, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que ele disse isso, gente. Ele falou assim, que coisa mais triste, quando você trabalha, e ajunta dinheiro, e aí, de repente, você não usufrui de nada disso. Sabia disso? Pastora, nós temos apresentadores de televisão, não quero citar nomes aqui, mas nessa situação, tem uma apresentadora que, a mulher é bilionária, passando pelo vale do câncer, da enfermidade. Não sei o que ela está fazendo na televisão. Podia estar descansando, podia estar curtindo os filhos, netos, viajando. Não precisaria mais daquilo ali, gente. Entende, não? De repente, vai embora. Do que usufruiu? Vocês estão entendendo? Isso, é verdade, Rita. Trabalhar precisa, mas não se esgotar. Não entrar em estresse, em estafa. Entende, gente? Pensa nisso. Tem empresário que falou para mim, pastor, eu nunca brinquei com meu filho. Eu nunca tirei férias com os meus filhos. Eu pago viagem de férias com ele, para eles, para minha esposa, mas eu não vou. Por que ser tão centralizador? Você sabia que pessoas assim são centralizadoras? É um perigo. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. O mundo caminha. Mas eu converso com outras pessoas também que dizem, pastora, eu estou preparando pessoas para que eu possa descansar. Isso é muito importante. Pensa nisso.
Eu cheguei a um nível da minha vida que poucas pessoas sabem disso. Eu pegava 4 estafas por ano. 4 estafas por ano. Eu cheguei a ter sopro no coração, o seu negócio no coração, refluxo, sei lá como é que chama. Fora pressão alta, triglicérides alto, diabetes eu peguei e venci. Eu venci tudo isso. Mas quando o que, pastor? Eu tirava férias com o celular ligado, de trabalho. Eu saía de férias e ia para uma reunião que eu era chamada. E não me perdoariam se eu não estivesse lá. Quando foi um dia, Deus, eu acordei para tudo isso. Eu falei, Senhor, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, eu vou morrer. Você é mais importante que tudo isso. Jesus morreu por você. Tudo que Deus confiou na tua mão como mordomo, só vai estar bem se você estiver bem. Guarde isso. Quando eu comecei a entender, gente, tudo isso, e aí eu comecei a preparar bem as pessoas e confiar, e observei que estava indo bem e deixei. Falei, sabia que elas errariam alguma coisa. E deixei. É muito importante isso, em nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja salvando a saúde de alguém aí hoje. Talvez eu esteja impedindo alguém aí de um probleminha. Pensa nisso aí, tá bom? E eles disse isso. E foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus era um homem que gostava de um lugar deserto. Ele era solitário, pastor? Não, ele gostava da solitude. Ele gostava de estar a sós com o Pai. Ele se abandonava nos braços do Pai. Ele se jogava nos braços do Pai. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Contratar outras pessoas, preparar bem, ensinar, entendeu? Porque o que Jesus fez, né? Vocês estão me fazendo pergunta, eu estou voltando um pouquinho. Jesus vem, nasce, cresce, chama 12 discípulos, que vocês sabem que discípulo é o quê? É um aluno, é um aprendiz, é aquele que aprende, é aquele que anda com o mestre, é aquele que o observa, é aquele que se submete, é aquele que segue. Depois que Jesus os prepara, aí Jesus começa a enviá-los para pequenos lugares, junto com os 70. E aí, de discípulo, eles passam a apóstolos, a enviados. E olha o que Jesus maravilhoso fez, né? Jesus os prepara na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E quando desce o Senhor Espírito Santo de Deus, que ele vem sobre eles, que eles o possuem, da forma que eles foram possuídos. Eles ficaram embriagados, gente. Eles falaram línguas das nações no dia de Pentecoste. Foi algo sobrenatural o que o Espírito de Deus fez na vida deles. Ali foi outro Pedro. Olha o que é o Senhor Espírito Santo na vida de uma pessoa. Olha o Espírito de Deus em Cristo. Olha o Espírito que ele tinha. Olha o Espírito do Senhor em João Batista, em Elias, em Eliseu. Foram homens assim, Samuel, para mim foram só homens sobrenaturais. Vocês me entendem, não? Em Enoque. Homens que Deus usou verdadeiramente. E depois que Jesus os prepara, ele sobe. E de onde vem essa fé, essa fome, essa sede de nós? Da base, do alicerce, dos apóstolos que Jesus deixou. Ali começa a igreja. E nós estamos firmes e fortes em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensa nisso. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de um pastor que eu achei muito engraçadinho.
Ele falou assim que se alguém já tinha arrebentado pipoca. Eu falei, nossa, eu já fiz tanto, faço tanto isso, né? E ele falou que quando você arrebenta pipoca, quando você põe muito milho, quando você olha lá embaixo, tá cheio de milho sem arrebentar. Sabe por quê? Porque aquela pipoca que estava dentro da panela, ela não teve espaço, a de cima não teve espaço para sair para fora e sufocou, as de baixo não arrebentaram. Então nós, as pipocas mais velhinhas, as pipocas mais maduras, as pipocas de Jesus mais ungidas, nós temos que sair para fora, para que as pipoquinhas tenham o direito de arrebentar para Jesus, de fazerem grandes coisas para Jesus. Entendeu, Cris? Então a gente tem que preparar outros, a gente tem que dar espaço, a gente tem que confiar, a gente tem que saber que assim como a gente erra, eles vão errar, né? Seja na empresa, seja na escola, seja na universidade, na faculdade, no lado secular, no lado eclesiástico. Isso é normal. Isso é normal. E quando a gente entende isso, gente, a gente é reino. Deu para entender? Diga amém, Jesus. Bom, vamos lá, gente. Eu vou continuar nesse texto aqui por alguns dias, talvez, tá? E aí foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os, mas o problema é que a multidão viu. Por quê, pastor? Porque lá era tudo aberto, né, gente? Não era como hoje, não. Se você for em Israel, vocês vão ficar maravilhados. Vamos comigo para Israel em maio do ano que vem? Vamos? Vamos embora comigo? Vamos lá. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir. Gente, não tem como esconder uma luz. Não tem como se esconder uma luz. Todo mundo percebeu. Aí aquela multidão os viu. O que eles fizeram, né, pastora Júlia? O que eles fizeram? E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Gente, aquela multidão ali andou no mínimo 8 quilômetros. Viu eles partindo, entrando no barco, foram atrás. Chegou primeiro. A unção de Jesus, ela mexe comigo. Por quê, pastora? Porque a verdadeira unção, ela atrai. Entendeu? Por quê? É de dentro para fora. Tudo que você faz muito exteriormente, aquilo que eu falei no início, quando a alma ocupa o lugar do espírito, principalmente na nossa vida espiritual, as coisas dão certo, mas elas não duram. Elas não duram. É a unção que faz a diferença. É a presença de Deus que faz a diferença. O que Jesus tinha, pastora? Ele tinha fonte. Ele tinha a vida de Deus dentro dele. Ele era cheio de Deus, da presença. Ele atraía. Ele atraía. Quando a gente chega a esse nível, gente, não precisa fazer força. Não precisa brigar. Não precisa chamar atenção em público. A gente não precisa mais de mensagem direcionada. Vocês estão me entendendo, não? A gente não precisa machucar mais ninguém. Por quê, pastora? É a unção. É a presença. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e glória à paz. Estava nele, sobre ele. E o problema é que está dizendo aqui que a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. E aí quem conhece faz o quê? Fica quietinho, né? Não.
Quem conhece passa para os outros. E correram para lá a pé de todas as cidades. Pastora, deixaram tudo para ir atrás dele? Sim. Pastora, mas essa multidão toda, eu não sei se creu toda em Jesus. Eu não sei se permaneceram todos em Jesus. Mas a verdade é que Jesus ensinou, pregou, curou. Agora, uma coisa é fato, né, pastora Cleide, Rosângela, Ana, é que Jesus teve muita compaixão por eles. Porque eram como ovelhas que não tinham pastor, né? E aí eles correram para lá a pé, com criança no braço, com criança no colo, com criança pequena. Gente, ali era mato puro. Não é bonitinho como a gente anda hoje no asfalto, tudo limpinho. Vocês podem imaginar andar no deserto, no meio do monte, no meio das pedras? É mais ou menos isso, né, pastora Cleide? Você esteve lá, você já viu como é que é o negócio. O negócio não é brincadeira, não. A gente anda de ônibus com ar-condicionado e já fica cansado. Agora, imagina aquele povo, aquela multidão a pé, num calor de deserto. Mas eles foram a pé de todas as cidades. Povo sofrido, né? Povo doente, perturbado. Um povo que precisava de uma palavra de esperança. E Jesus tinha tudo isso, pastora? Jesus tinha não, Jesus tem tudo isso, porque Ele é tudo isso. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. Olha que coisa linda. O outro grande segredo não é só você conhecer Jesus de ouvir falar. Mas fica aqui um toque para mim e para você, que a gente vai continuar essa palavra amanhã à tarde. Você precisa ter a sua experiência. Não é? O que você quer dizer com isso? Me ensina melhor. Não é só você abrir uma Bíblia dentro da igreja. É importantíssimo, é a casa do Senhor. Mas você não pode abrir a Bíblia só lá. Você tem que abrir a tua Bíblia dentro da tua casa. Você tem que estudar na tua casa. Mas, pastor, eu trabalho. Põe um fone. Põe lá no YouTube áudio de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, Maria Reis? Então, o resultado, vai estudando. Você sabia que você pode lavar uma roupa dentro da sua casa, ouvindo, colocando um fone, Mateus, Marcos, Lucas, João e outros, e aí você vai para Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, se você quiser ir para o Velho Testamento, o livro de Salmos, os Terrilins, você vai aprender tanto bem. Tem Bíblia na linguagem de hoje, uma linguagem que você pode entender. É só você escrever lá no YouTube, áudio do livro de tal na linguagem de hoje. Pesquisa, procura, pede ajuda. Alguém falou para mim esses dias, pastor, eu não sei ler nem escrever. Ô, filha, mas pede para alguém lá colocar para você ajuda, pede ajuda, né? Pede sim, não é vergonha não. Vergonha é fazer outras coisas. E vamos aprender. E aí, aprendendo, vamos orar. E vamos crescer na graça e no conhecimento. Entendeu? Para você chegar a esse nível, eu também. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de andar contigo. De ter uma experiência contigo. Intimidade, aliança. E sermos um, ore glória à paz. Isso é muito importante. A Milce está dizendo, na minha casa e aqui no trabalho, só programação evangélica. Amém? Entendeu, gente? Isso, Maria Luísa, estou fazendo isso, olha, parabéns. Gente, isso vai te fortalecer tanto, a tua fé vai ser fortalecida. Você está entendendo? São promessas, é presente. Porque a palavra, gente, a palavra é Ele. É Ele. A palavra é uma pessoa. Entendeu? Quando você está ouvindo a palavra, é Deus falando com você. Ore à paz. Receba isso.
Você vai ver como a tua casa vai mudar, como você como esposa, como mãe, como pai, como avô, como pastor, como empresário. A pastora Solange vai mudar, vai melhorar. A gente vai melhorando. Vocês me entendem? É muito importante isso. Você vai saber tratar as pessoas, ter mais paciência. A gente vai chegando lá, né? E Jesus saindo viu uma grande multidão. E amanhã eu quero falar sobre isso. E eles, né? E eles o enxergam. Isso, Andréia. Maravilha, filha. A palavra de Deus, ela te traz essa paz, filha. Ela te traz essa sabedoria, essa calma. Ela te ensina como enfrentar o seu dia a dia. Porque, gente, todos nós passamos por lutas. No mundo tereis aflições. Todos nós temos desafios a cada dia. Vocês me entendem? E eu sempre ensino isso com amor para vocês. O problema não é o problema. Porque o problema todo mundo passa. Mas o problema é como você enfrenta, como você encara o problema. Entendeu? Então, é normal, pastor? É claro que é normal. Mas se você encará-lo em Deus e dar glória a Deus e glorificar o nome de Jesus e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, a vitória é tua, filho.